Nós celebramos hoje a solenidade dos Santíssimos Corpo e Sangue de Cristo, tradicionalmente chamada de Corpus Christi. É claro que a Igreja sempre creu que Jesus está verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma e divindade na partícula eucarística. Mas no século XIII acontece um milagre em Bolsena. Um padre que não acreditava que de fato Jesus ali estava, da hóstia versa sangue. Sabe o que é curioso? Todos os milagres eucarísticos, eles vêm sempre acompanhado de um pedaço, sempre um pedaço do miocárdio, do coração, de um homem masculino no sangue de um judeu. E fizeram uma procissão de Bolsena a uma outra cidade chamada Orvieto, onde até hoje estão os corporais, os sanguíneos desse dia. Diz que o Papa Urbano IV, quando olha para a partícula do milagre, ele usa a expressão Corpus Christi. E é por isso que até hoje chamamos a celebração que significa do latim corpo de Cristo. É a afirmação de que Jesus de fato ali está presente, em corpo, sangue, alma e divindade. Mas antes de adentrar propriamente no mérito da liturgia da palavra, nós precisamos nos perguntar de maneira fundamental: será que nós cremos mesmo que Jesus está presente na Eucaristia? Se Jesus está presente na Eucaristia, deixa eu perguntar, existe alguém mais importante que Jesus, sim ou não? Claro que não. Existe uma celebração na qual mais agrada o coração de Jesus que a Santa Missa, sim ou não? E por que a gente participa com tanto relaxo? E por que a gente troca a Santa Missa por tanta coisa? E por que muitas vezes a gente vem comungar sem ter confessado? Talvez você faltou da missa de domingo, faltou da missa de preceito, caiu em pecado mortal, nem se confessou, nem procurou um padre para confessar, mas está aqui. Nós temos que superar essa visão protestante de ceia. Porque se você vai em qualquer dessas seitas protestantes, vai ter lá um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, e eles fazem a ceia deles, na cabeça deles. Mas ele não tem corpo e sangue, alma e divindade. Ali mesmo eles entendem, é simbólico. E tem gente que trata o corpo de Cristo como algo simbólico, e não é. É corpo, sangue, alma e quê? Olha como vocês estão católicos, palma para vocês, louvado a Deus por isso. E assim tem que ser. Se é isso que nós cremos, se essa é a nossa fé, por que o nosso empenho não aumenta? Sabe que São Pio de Pietreutina dizia que se as pessoas soubessem o que era a Santa Missa, teria que colocar aqui policiais e pessoas para controlar a entrada de pessoas, porque não seria suficiente, porque todos ficariam loucos, atordoados para comungar do corpo e sangue do Senhor. Aqui, gente, pelo amor de Deus, a gente, graças a Deus, as pessoas frequentam, mas podia ser bem melhor, gente. Independente do padre, olha, é tão belo o mistério da Santa Missa, que ela independe da virtude e dos talentos do sacerdote que preside. A missa melhor, ela não é melhor por causa deste ou daquele padre, mas é porque existe um único sacerdote, que é Cristo, que é protagonista na Santa Missa. E, portanto, o sacramento ele age independente das misérias, das fragilidades, daquele que celebra o Santo Sacramento, porque o Senhor está preocupado em dar-se inteiramente a cada um de nós, independente das condições daquele que assumiu o ministério. Tamanha grandiosidade desse mistério, que é prefigurado já no Antigo Testamento. Quando nós olhamos ali a figura de Melquisedeque, por definição, Melquisedeque significa rei de Salém, Salém, paz, rei da paz. E ele não tem passado, não tem futuro, não tem genealogia, e ele é como, trazendo para a teologia bíblica, tipo de Cristo, ou seja, é como se fosse uma expressão fraca na história daquilo que Cristo cumpriria quando se encarnasse. Ficou claro? É como se Cristo visitasse ali, ele que sempre existiu, ele que sempre se deu a conhecer. Se você ler com atenção as Sagradas Escrituras, até a sequência dizia: a rocha que Moisés feriu a Cristo, a nuvem que
caminhava com o povo já era Cristo, o maná já era uma prefiguração do que era Cristo, só que ele se encarna de fato, na plenitude dos tempos se faz homem por amor de cada um de nós. Mas é propriamente esse Cristo que nós celebramos, ele que é cumprimento das promessas de Deus e o sentido de todas as coisas, e que hoje nos chama a atenção para a importância que a Eucaristia tem que ter em nossas vidas. Porque, olha, a nossa experiência de fé, ela está centralizada, acima de tudo, na Santa Missa, na Eucaristia. É dela que brotam todas as outras realidades. E é importante entender quem que é esse Jesus que celebramos na Eucaristia. Por exemplo, no Evangelho, nós vemos uma situação que qualquer um de nós, eu me coloco nesse meio, teríamos uma proposta humana. Imagina uma coisa, levanta a mão aqui, pai e mãe. Sabe quando vai ter o batizado do seu Enzo? Ou da Valentina, os nomes é como hoje, né? Acabou os Adão, né? Os nomes mais raiz, né? Os Irineu. Hoje é os nomes mais Enzo, Benício, né? É os nomes mais bonitos. Jonas, então, eu só conheço eu, né? Mas você foi lá fazer o batizado da sua criança. Antigamente o pessoal fazia com um time de futebol. Hoje se fizer da briga, não é verdade? Tinha o tema do Corinthians, todo mundo de preto e branco, a coisa mais linda do mundo. Aí quando você ia fazer o aniversário, o que você fazia com a comida? Você contava, não é verdade? Você ia ver quantas pessoas iam vir, o que você iria oferecer. Na minha época de aniversário, aquelas garrafas de Guaraná, lembra? Aquelas garrafonas. Boa pra caramba. E você contava as garrafas de Guaraná, as coxinhas que fazia em casa mesmo, pegava lá no leite, botava na farinha, fritava, aquelas balas, gordo só fala de comida, né? Aquelas balas de coco, você ia organizando. Ao longo da festa, se chegasse mais gente, vocês ficavam preocupados, sim ou não? Então, se você fosse o dono, você começava a comer menos. Você via que chegou um padre Jonas desse tamanho, esse padre não veio para brincar aqui não. Ou seja, é uma conta humana, não é verdade? Agora você imagina os discípulos, Senhor, esse povo aí tem que comer. Aí eles falam, é vocês mesmo. É vocês mesmo que vai dar para comer. 5 mil, conta comigo, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, certo? Vamos supor que estavam lá pelo menos os casais e umas 2 crianças, contando os que tem uma, pelo menos 2, o homem judeu tinha, certo? Essa conta vai para 20 mil pessoas. Ô, gente, comida para 20 mil dá trabalho, sim ou não? Se você for dar um pãozinho com manteiga e um café, e o café está caro ultimamente, hein? Vamos contar uns R$2, para 20 mil já é 40 conto. É dinheiro, sim ou não? Essa é a preocupação humana. E Jesus queria mesmo que eles tivessem essa preocupação humana. Mas qual que é a atitude que o Senhor tem? O que é que vocês têm? O seu coração agora se pergunte, não precisa falar com o padre, o que é que eu tenho para oferecer? Quais são meus 5 pães e 2 peixes? O que é que eu tenho? Era o que eles tinham. Quando é entregue para Jesus, e gente, não tem como interpretar esse texto como partilha, porque esse povo não tinha o que comer. Olha, isso aqui, sociologicamente falando, sabe quantas refeições esse povo fazia ao longo do dia? Uma única refeição. E quem faz uma única refeição não deixa para comer no caminho, come em casa. Que é o horário que eu vou comer com dignidade. Quando fazia uma refeição? O que acontece é o milagre das multiplicações. E é interessante uma coisa. Jesus retoma aquilo que Jetro, seu sogro, fez lá em Êxodo e divide em grupos de 50 e de 100 para administrar melhor isso. Realiza o milagre e providencialmente todos se alimentam e ficam satisfeitos. E quantos são os cestos que sobram? Por que 12? 12 são as tribos de Israel. 12 são os apóstolos. O que Jesus está dizendo? Eu sou aquele que quando vocês confiam em mim, eu sacio a todos e sobra para todo mundo. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de realizar isso. E sabe por que nós não experimentamos esse transbordar de Deus? Porque nós somos o povo que esconde os 5 pães e 2 peixes que nós temos. Se é na nossa época, você pensa, tá que eu vou dar meus 5 pães e 2 peixes. Vou fritar esse peixe com as minhas crianças. Vamos comer só nós. É o seu pensamento do ser humano. O que você quer para a sua vida? Como que se expressa essa confiança? Por exemplo, o recurso que nós recebemos. Quanto que nós fazemos de caridade de fato?
nos lembramos dos necessitados? Quanto nós consagramos mesmo na igreja? Quanto que nós empenhamos mesmo de fato para aqueles que necessitam? Sabe o que significa no fundo isso, gente? Nós confiamos mais em nossos cálculos do que propriamente naquilo que é primícia e consagração a Deus. E é por isso que fazemos uma experiência de Deus distante. Se a partir de hoje você, como católico, assumir uma vida eucarística, uma procura por Deus para a Santa Missa além dos domingos, e se possível, todos os dias, rezando com fidelidade, os seus filhos vão te olhar de maneira diferente, as pessoas vão te olhar de maneira diferente, e a sua vida vai ser transformada. Ah, padre, mas eu vivo em segunda união, eu estou impedido de comunhão, mas vem mesmo assim. Resolva a situação, procure o tribunal eclesiástico, falta tem que ser feito, mas esteja aqui no santo sacrifício do altar. Não perca essa oportunidade, não perca esse momento. Sabe por quê? Esse é o maior exemplo que podemos dar para os nossos. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pode abaixar. Vocês vão concordar comigo. Porque vocês já foram filho uma vez na vida, sim ou não? A maior catequese que um filho recebe em casa é um pai e uma mãe que se amam. Essa é a coisa mais linda que uma criança vê. Quando o filho vê que o pai ama a mãe e a mãe ama o pai, e vive esse clima de respeito, de amor, quando eles entendem que os mais importantes são os cônjuges, e essa relação de amor ela é perceptível, isso nutre o coração da criança, isso fortalece. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pai que ele dizia que um dia andando de carro, ele era muito nervoso, e ele escutou assim da filha: pai, eu já sei com quem eu quero casar. Quem é pai e mãe? Pai, os pais, levanta a mão. Quando você escuta isso, você gosta? Pode falar. Claro que não. Não, com 7 anos está pensando em casar. Está nervoso já. Ao que ela pega e fala: eu quero, pai, alguém que trate a minha mãe como o senhor a trata. Olha que forte isso. Já pensou? Que experiência de amor. Já pensou se o seu filho vê que, por exemplo, chegou o domingo, a prioridade da sua casa é a Eucaristia, Santa Missa. Você vem para a Santa Missa, orar que for melhor para vocês. Só que bonito isso. Ele crescer sabendo que domingo é dia de missa. E se possível, você tem que falar: seu pai é de missa diária. Seu pai é o que puxa o terço em casa. Nós somos o povo que reza. Olha como que muda, gente. Isso é tudo desdobramentos de uma vida eucarística. Olha, os grandes santos, assim, o Padre Serra, por exemplo, São João Maria Vianney foi o que foi, porque ele cresceu vendo os pais acolher imigrante que não tinha o que comer em casa. Cresceu vendo o pai e a mãe rezando. Cresceu vendo o pai e a mãe da Santa Missa. Assim foi com Santa Teresinha, com São Luís de Santa Zélia. Cresceu vendo os pais botando Deus como referência. Esse tipo de crescimento, esse tipo de experiência de fé é fundamental. E Deus espera de nós. Talvez você fale: padre, mas já passou meu tempo, agora está tudo marmanjo. O que você faz? Intercede. Ninguém é culpado por aquilo que não teve condição de fazer no momento. Deus não está apontando o dedo para ninguém aqui. Mas tem uma coisa que nós podemos mudar em nossa vida: é o amor a Jesus na Eucaristia, sim ou não? Dá para a gente viver melhor, sim ou não? A grande questão, temos que celebrar hoje Corpus Christi, mas acima de tudo nos questionar: será que a minha vida tem de fato sido eucarística? É isso que nós precisamos perguntar hoje. Por isso, feche seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça de ver uma vida no amor, na misericórdia e na graça do Senhor.